Mas voltando lá em Sara, né? Sara e Abraão. Você imagina, foi feita uma promessa a Abraão. Abraão, você vai ser pai de uma multidão. Olhe para o céu, Abraão. Conte as estrelas se você for capaz. Isso vai ser a sua descendência. Colhe os grãos de areia, Abraão. Vê se você é capaz de contar. Isso será a sua descendência. E Abraão estava envelhecendo. Abraão já estava próximo de 100 anos. Sara de 90. Como que isso é capaz de gerar um filho? Né? Como isso poderá ser capaz? Aí Sara falou, esse negócio vai ter que sair de alguma forma. Eu tenho as minhas escravas, vou pegar uma escrava, Agar, e vou dar para Abraão, e Abraão então vai ter o filho da descendência. Mas essa não era a descendência prometida por Deus. A descendência prometida por Deus viria de Sara e Abraão. Essa atitude de Sara, igualzinho a gente faz. Como que a gente tem dificuldade com as demoras de Deus? A gente acha que Deus está demorando demais. E a gente acha uma solução para Deus. A gente não entrega, não. A gente sai dando alternativas para o Senhor, né? E é tão interessante, Jesus quando conversa com um monge, ele diz para ele, isso diante do Santíssimo, para mim você tem que trazer o problema, a solução é minha, é de Deus. E Deus, quando faz uma promessa, Ele cumpre até o fim. Deus não vai mudar de ideia, mas Ele tem os caminhos dEle. E às vezes a gente acha que Deus está demorando demais, eu fico imaginando a angústia de Sara. Que aí quando Agar engravidou, Sara falou com Abraão, Abraão, ela está me olhando, me esnobando. E Sara começou a ficar inquieta, Sara começou a ficar nervosa, Sara começou a brigar com Abraão e com Agar, e começou a maltratar Agar. Na verdade, aquela insegurança estava dentro de Sara, não estava em Agar nem em Abraão. Porque assim é conosco, né? A gente vai gerando as inquietudes dentro do nosso coração e a gente começa a querer descontar no outro aquilo que a gente está vivendo dentro de nós, né? Realmente não é brincadeira andar com Deus, né? Não é brincadeira ter a fé onde você segura, você não tem algo de concreto para segurar, a não ser naquilo que você crê. Existia uma promessa, mas ela demorava a cumprir, estava demorando demais a cumprir. Mas teve um episódio na vida de Abraão, quando Abraão recebe uma visita, está lá em Gênesis, de 3 homens que passam diante do carvalho de Mambré. E Abraão se adianta e fala com Sara, Sara, pega farinha e prepara pão. E mandou preparar um novilho, e mandou preparar tudo para poder alimentar aqueles homens que chegou. E aí Deus pergunta para Abraão, né? Um dos homens pergunta para Abraão, onde está Sara? Falou, Sara está lá na tenda. Ele falou, daqui a 1 ano eu vou voltar. E daqui a 1 ano, Sara vai estar com o filho nos braços. E Sara riu, lá de dentro. E aí, lá de fora, Deus pergunta, por que Sara está rindo? Ela fala, não ri. Riu? O Senhor responde, você riu. Na verdade, vocês imagina do nosso lado. Imagina o que é uma promessa. Deus prometeu para Abraão que ele teria um filho e que teria uma descendência numerosa. Quando Deus faz isso, vai falando, Abraão, você vai cumprir sua promessa? Vocês imaginem, Abraão prostra no chão e fala com o Senhor, eu acho que o Senhor esqueceu a minha idade. É 100 anos. E Sara tinha 90 anos. Né? Como que isso poderia acontecer num corpo já, né, que já não tinha mais a vitalidade de um jovem para poder gerar um filho? Mas aquilo que Deus promete, Ele cumpre. E aquilo que é impossível, aquilo que Deus fala para Abraão, por acaso há alguma coisa impossível para o Senhor? Por acaso há algo que seja impossível para o Senhor? Eu acho que na verdade há algo que seja impossível para o Senhor, que é nos obrigar a amá-lo, é nos obrigar a acreditar nele. Porque isso é uma atitude da nossa liberdade. É claro que se a gente está trilhando um caminho de confiança, vai ser sempre o encontro da nossa liberdade com a graça de Deus. Mas Deus não pode nos obrigar, né? Isso é sempre um ato nosso de confiança, né? De entrega a Deus, né?
Então vocês imaginem, Sara tinha que rir. Também eu acho que eu ia gargalhar de falar, o Senhor esqueceu a minha idade. Mas quando a gente lida no plano daquilo que é impossível, essa esfera não é nossa. A esfera humana é nossa, nós pegamos e fazemos aquilo que é possível. Mas aqui, quando a gente está lidando com Deus, a gente está lidando na esfera daquilo que é impossível, né? Essa é a confiança, né? Eu não posso, mas o que é impossível para o meu Senhor e Deus? Nada. Então Sara sorriu e Deus também sorriu. Porque você sabe qual que é a tradução da palavra Isaac? Isaac é a tradução da palavra Isaac, que significa Deus sorriu, né? Deus sorriu, porque toda promessa de Deus está vinculada numa alegria, né? Tudo de Deus para a nossa vida é uma alegria indizível, né? Deus nos trouxe para caminhar numa felicidade que a gente não tem dimensão dela. O que nos impede, né? O que nos impede trilhar num caminho de confiança, de entrega, né? É porque a nossa caminhada é muito lenta. É muito difícil, que a gente fica achando que Deus é como nós. E a gente fica dando os passos para Deus como se Deus precisasse da nossa orientação. Vai que Deus não sabe o caminho? Vai que Deus não sabe direito como agir? Vai que Deus não prestou atenção naquele detalhe, né? A confiança, ela é uma entrega. A gente vai caminhando com Deus dessa forma. A gente vai pôr no pé e Deus vai pôr a estrada. A gente põe no pé e Deus põe o caminho. E assim nós vamos caminhando, né? É nessa confiança incondicional com Ele. Eu fico imaginando quando Sara se viu grávida, né? Quando Sara viu o corpo dela ser transformado. Quando Abraão viu a promessa se cumprir. E aí quando a promessa se cumpre e nasce um menino, e depois de um tempo que aquele menino nasce, Deus fala com Abraão assim, Abraão, vem cá, eu vou precisar que você me entregue esse menino, Abraão. Fico imaginando, né? Imagina quando Deus pede a Abraão a entrega do filho, do Isaac. O que pode ter passado na cabeça de Abraão? O que poderia passar na minha cabeça ou na sua? Quando falou assim, mas como é que Deus me pede uma coisa, depois devolve? E depois fala, não, é de novo. E Abraão vai com o menino fala, pai, nós já está aqui a lenha, está aqui tudo certo, mas cara, não estou vendo. O que nós vamos oferecer para o sacrifício? E Abraão fala, mas Deus proverá, meu filho. Deus proverá.